Reverendíssimo Diácono Sandoval, nosso Cirineu, devotos e devotas de Nossa Senhora, irmãos e irmãs que foram perseverantes ao longo das 9 noites de preparação para hoje, aqui juntos, celebrarmos a festa da visitação de Nossa Senhora, mas ficou tão conhecida como a festa da coroação de Maria. Coroamos o mês mariano. Chegamos ao término de mais um mês. É hora da gente sentar um pouquinho e fazer uma avaliação de como foi a nossa vida. Geralmente, faz uma avaliação da vida financeira, faz avaliação de várias coisas. Mas é preciso também fazer uma avaliação sobre a nossa vida espiritual. Eu acredito que o mês mariano é um mês que mais os católicos rezam. Os católicos. Ô padre, existe católico que não é católico? Existe católico que ainda não entenderam a sua vocação, a sua missão, o seu chamado. Mas os católicos que sabem o lugar e a importância de Maria na história da salvação, nesse mês de maio, faz o propósito de rezar o Santo Rosário, ou de rezar diariamente o terço, de estudar um pouco mais sobre a espiritualidade mariana. E nós aqui em Bicaraí temos a graça de celebrarmos 9 noites, nos preparando para hoje, celebrar essa festa bonita da visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Amados irmãos e irmãs, quando a gente canta na ladainha, tem uma das frases que diz que Maria é a arca da aliança. Maria é a arca da aliança, e é. Eu vou provar para vocês que Maria é a arca da aliança. Mas no livro da primeira Crônicas, no capítulo 13, do versículo 13 seguinte, diz assim: E Davi não levou a arca para sua casa, mandou que a levassem para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom na casa dele, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Aqui é no Antigo Testamento, e nós estamos falando da arca da aliança, que acompanhou por muito tempo a comunidade de Israel. Eles viam naquela arca a presença de Deus. Está com a arca, e nós sabemos o que continha dentro da arca, as tábuas da lei. Então, conduzir a arca significa para o povo de Israel que Deus está com eles. E vejam que interessante, nesse versículo, nesses 3 versículos, nós extraímos aqui do livro das Crônicas. Davi era o rei daquela época, e a arca ficava justamente com ele, com os sacerdotes. Sempre tinha um grupo de pessoas
que cuidavam da arca. Mas nesse dia, Davi não leva a arca para a sua casa, decide deixar a arca com uma família. Mandou que a levasse para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. E essa arca ficou ali com essa família durante 3 meses. E o autor do livro das Crônicas vai dizer o seguinte: e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Caríssimos irmãos e irmãs, agora voltamos o nosso olhar para Nossa Senhora. Nossa Senhora é a arca da aliança entre Deus e a humanidade. E como nos diz a Mariologia, Maria é justamente essa arca, porque ela contém no seu ventre a presença do Filho de Deus, aquele que fez a aliança entre o Pai e a humanidade, e essa aliança teve realmente uma conclusão no alto da cruz. Então, se lá no Antigo Testamento, aquela família acolheu a arca da aliança, que continha as tábuas da lei, e Deus a abençoou, a família e tudo que aquela família tinha, imagine se nós acolhemos Maria como essa arca da aliança em nossa vida, em nossa família. Quantas bênçãos não são derramadas sobre nós e sobre a nossa família. A humanidade inteira é abençoada, porque nós temos entre nós essa arca. Imagine aí, caríssimos irmãos e irmãs, toda a humanidade, e uma só mulher, dentre todas, foi escolhida para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem que vai dizer isso? No evangelho que nós ouvimos, relata justamente a visita de Maria à sua prima Isabel. E quando Maria chega na casa de Isabel e chama, Isabel exclama em voz alta, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Senhor no sentido de Kyrios, não é Senhor da terra, mas Senhor do céu. Maria ficou sabendo que Isabel estava grávida por meio do anjo. E Isabel proclama que Maria é a mãe do Senhor, movida pelo Espírito Santo. Permitam-me, caríssimos irmãos e irmãs, utilizar um pequeno texto de Santo Afonso Maria de Ligório, que vai dizer assim: repitamos, feliz a família visitada por algum real personagem, não só pela honra recebida, como pelas vantagens que esperam receber. Por mais feliz, porém, se tenha a alma que é visitada por Maria, rainha do mundo, essa bondosa mãe não pode deixar de encher de bens e de graças tais almas bem-aventuradas. Porém, de muito maiores graças são enriquecidas aquelas pessoas que recebem a amorosa visita
dessa arca viva de Deus, que é Maria. Feliz a casa onde entra a Mãe de Deus, bem a experimenta a casa de São João Batista. Apenas entrada, comulou a família toda de graças e bênçãos celestiais. É este o motivo porque a festa da visitação é também chamada de Nossa Senhora das Graças. Vamos considerar hoje como Maria é a tesoureira das graças. Disso trataremos em 2 pontos. Aqui a gente vai pegar dois aspectos do que ele fala. Veremos que quem deseja graças deve recorrer a Maria. E no segundo ponto, que deve ter a certeza de ser atendido quem recorre a Maria. Quem é Maria, caríssimos irmãos e irmãs? A arca da aliança, aquela que é a tesoureira da graça, traz consigo toda a graça de Deus. Então, quando ela chega na casa de Isabel, a vida de Isabel, a família de Isabel é agraciada, recebe as bênçãos de Deus. Santo Afonso vai dizer que lá no anúncio, quando Maria recebe o anúncio do anjo, a graça de Deus já começa a ser derramada na vida das pessoas. Do arcanjo São Gabriel ouviu a Santíssima Virgem que Isabel, sua prima, estava grávida de 6 meses, iluminada interiormente pelo Espírito Santo, conheceu que o Verbo humanado, e já feito o seu filho, queria começar a manifestar ao mundo as riquezas da sua misericórdia. E era a resolução dele começá-lo pela distribuição das primícias àquela família de Isabel. Quem recebeu as primeiras graças derramada para toda a humanidade na concepção de Santo Afonso Maria de Ligório foi justamente Isabel. Isabel, caríssimos irmãos e irmãs, que era uma idosa, uma anciã, que viveu toda a vida sofrendo por não poder gerar filhos. E justamente agora, com o anúncio do anjo, ela já recebeu antecipadamente a esse anúncio as misericórdias de Deus reservada para toda a humanidade a partir do sim de Nossa Senhora. Por isso, como não amar Maria? Como não acolher Maria em nossa casa? Como não reconhecer o lugar de Maria na história da humanidade? Por isso, se nós desejamos graças, devemos recorrer à intercessão de Maria. Ela é aquela que traz consigo a plenitude da graça de Deus, que é o seu Filho, o Verbo encarnado. Por isso, amados irmãos e irmãs, é preciso que nós sejamos católicos verdadeiros, que amam Nossa Senhora, que veneram a Maria, que reconhecem a importância de Maria na história e não tem vergonha de dizer que é filho de Nossa Senhora, que ama Nossa Senhora, que recorre à sua poderosa intercessão. E tem que recorrer mesmo, pedir. Ela mesmo diz nas suas aparições que nós devemos rezar, que nós devemos fazer sacrifícios para a salvação de muitas almas. E ela dizia em Fátima que tem muitas almas que não se salvam por falta de sacrifício dos cristãos.
É preciso fazer sacrifício para que muitas almas sejam salvas. Orações, penitências. Aí a legião reza o terço de joelho, penitência. Não percam isso de vista, não. Hoje em dia já estão começando a rezar o terço em pé. Já estão começando a perder a espiritualidade, a santidade desse momento tão riquíssimo, dessa espiritualidade tão belíssima, e que Nossa Senhora diz, é preciso fazer sacrifício para salvar as almas. E o devoto de Nossa Senhora, o legionário, aqueles que têm o hábito de rezar o terço de joelho, deve rezar com essa piedade, com essa fidelidade e essa certeza de que a sua oração, de que o seu sacrifício não está sendo em vão. Deus escuta as nossas orações, Nossa Senhora intercede por nós. Quando um presídio de legionários se colocam de joelhos juntos, rezam o terço, pode ter certeza que muitas almas estão sendo salvas, muitas almas estão sendo alcançadas pela força da nossa oração. É Nossa Senhora que nos pede, é Nossa Senhora que insiste em Fátima, insiste em Lourdes e tantas outras aparições, que é preciso que os seus filhos rezem, façam sacrifício, façam penitência e façam também jejum. Amados irmãos e irmãs, no canto de Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Toda a sua vida agrada a Deus. Peçamos a ela, caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos também um dia viver assim nesse mundo, que todo o nosso ser, que a nossa alma possa engrandecer o Senhor, que o nosso espírito possa ser alegria para Deus, que a nossa vida seja toda ela voltada, devotada para o Senhor. Assim como Maria, todos nós um dia podemos alcançar. E essa profecia de Nossa Senhora, o seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Toda a humanidade, toda pessoa que ama a Deus, que tem temor de Deus, já expliquei o que significa ter temor, não é ter medo de Deus. Nós não podemos pregar uma teologia do medo, dizendo que se você não servir a Deus, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Não é a teologia do medo, caríssimos irmãos e irmãs. Temor é ter amor, é reconhecer, é saber qual é o lugar de Deus na história e na nossa vida. E essa é a profecia de Nossa Senhora. A sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Não há acepção de pessoa para a misericórdia do Senhor. Nós não podemos estar aqui na igreja e nos achar mais importante do que os outros, mais digno da misericórdia de Deus do que os outros, porque se aqueles que não vieram aqui, mas eles têm temor de Deus no coração, pode ter certeza que a misericórdia do Senhor os alcança. A misericórdia do Senhor também alcança todos que têm temor de Deus. Mas como é difícil ter temor de Deus se não está vivendo a experiência da religião, porque religião significa religar, ligar ao sagrado,
ligar a Deus, fora da religião, mais difícil fica de você ter temor de Deus no seu coração, porque tudo é normal, tudo está bom. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é preciso que nós a cada dia encontremos o caminho da casa do Senhor, do cenáculo, o lugar onde Jesus se reúne para nos alimentar com a sua palavra e com a sua presença na Eucaristia. É necessário fazer esse caminho de volta todos os dias. Todos os dias eu preciso voltar para a casa de Deus, porque os apelos lá no mundo é muito grande. Os apelos é muito grande. E nós precisamos pedir a Deus essa força de retornar, de retomar a nossa caminhada, de voltar sempre para a presença do Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, a festa de hoje, a festa da visitação de Nossa Senhora, onde as crianças daqui a pouquinho entrarão para coroar Maria, é um gesto bonito, é um gesto de amor a Nossa Senhora, mas rezando ao longo do dia com esta liturgia, me veio a grande certeza, por mais que nós queiramos um dia coroar Maria, mas é ela que nos coroa, é Maria que vem coroar a humanidade, é Maria que vem coroar a nossa família, é Maria que vem coroar a nossa vida com a sua graça, com as suas bênçãos, com a sua poderosa intercessão. A gente faz o gesto singelo e bonito de coroar Nossa Senhora, mas que possamos sair daqui hoje com essa certeza, se nós professarmos a nossa fé e buscarmos viver verdadeiramente a nossa intimidade com o seu Filho, é ela que está nos coroando todos os dias. Peçamos a ela que continue a nos coroar com as suas graças, com as suas bênçãos, com a sua poderosa intercessão, que nós, caríssimos irmãos e irmãs, assim como Isabel, a família de João Batista, que receberam as primícias das graças de Deus derramadas no mundo através do sim de Maria, que nós também, hoje, vivendo a nossa fé, que nós também possamos receber essas graças, e é para todos, não foi só para Isabel, não. A graça de Deus, como Maria professa hoje, no seu canto, nessa profecia, nesse seu canto, a graça de Deus é para todos que o temem, que têm amor, que têm fé, que têm fidelidade ao Evangelho e busca ter uma intimidade com Nossa Senhora. Não tenham vergonha de Maria. Reúna a sua família uma vez por semana e reza o terço com a sua família. Reúna o seu esposo, a sua esposa, reza o terço com eles, com elas, com os filhos, com os avós, com os netos, com a sua pastoral. Reúna a sua pastoral para rezar o terço. Reúna o grupo de oração. Legião de Maria já reza, Mãe Rainha já reza, mas tem outras pastorais que não têm o hábito de rezar junto o terço. Pastoral do dízimo, pastoral da liturgia, reúnam. Não precisam fazer grandes orações, rezemos com a simplicidade de Nossa Senhora. E com certeza, caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos descendo os nossos pedestais, porque Nossa Senhora vai destronando todo mundo, porque é o Senhor que precisa estar no trono da nossa vida. Ele é o Cordeiro, é Ele que deve estar no trono da nossa vida e não nós mesmos. Quem está no nosso trono? Peçamos a Nossa Senhora essa graça, que nos tornemos verdadeiramente uma igreja que trilha esse caminho da simplicidade, da humildade e da fé viva, da fé encarnada, da fé que
vai nos transformando, nos tornando pessoas melhores, nos tornando pessoas mais dóceis, nos tornando pessoas mais santas. E aqui a gente conclui ali a reflexão de hoje, que a santidade tem pressa de ajudar. Quem é santo não mede esforços para ajudar o outro. Quando Maria recebe a visita do anjo, e o anjo diz que ela está grávida, naquela idade, Maria não pensa duas vezes, apressadamente ela sobe às montanhas para ir cuidar de Isabel. Quem é santo tem pressa de ajudar aqueles que estão necessitados. Se você tem um pouquinho de santidade na sua vida, pode ter certeza, as pessoas que sofrem, você se sente pressa de ajudá-las. Peçamos ao Senhor que nos conceda essa santidade, a santidade de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.